Olá, seja bem-vindo ao nosso dia 166 da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Antes de entrarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo o que você está achando da nossa leitura. Hoje nós faremos a leitura de Deuteronômio no capítulo 20, iremos a Salmo 107, iremos ao profeta Isaías 47 e por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos a Apocalipse no capítulo 17. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 20, nós vamos ler a respeito das leis sobre as guerras que Israel iria enfrentar. Então aqui o Senhor estava estabelecendo as leis que deveriam ser cumpridas. Vamos à leitura? Deuteronômio no capítulo 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa dele, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos e dará a vocês a vitória. Os oficiais dirão aos exércitos: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém que está com medo ou não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem abrir as suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão ao trabalhos forçados. Mas se eles se recusarem à paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que houver nela. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixe vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpe de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas, não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês se sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem no cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Vamos agora à nossa leitura a Salmo 107. Aqui é o quinto livro da divisão de Salmo, e aqui ele fala também para que nós possamos dar graça ao Senhor, e na aflição ele é que nos salva no meio da tribulação. Vamos à leitura? Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou da mão do adversário e reuniu de outras terras, do oriente e do ocidente, do norte e do sul, perambulam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, a sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por caminho seguro em uma terra habitada, e que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentam-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam.
que ele dê graças ao Senhor, e por seu amor leal e por suas maravilhas, em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolo por causa dos caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto da porta da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifício de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. E que fizeram ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantou ondas, subiam os céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, prenderam a coragem, cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. As ondas sossegaram, e elas se alegraram, e o Senhor os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. E o exaltem na assembléia do povo e louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em desertos e as fontes em terra seca. Faz da terra estéril um solo estéril, da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade de seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali se assentam os famintos, para fundarem a sua cidade habitável. Semeiam lavouras e plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanho. O justo vê tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Vamos agora à nossa leitura, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 47. Aqui nós vamos ler sobre a queda da Babilônia. Diz assim a profecia contra a queda da Babilônia. Desça, sentem-se no pó, virgem cidade da Babilônia, sentem-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Vocês não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhem pedras de moinho e façam farinha. Retirem o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. É o Santo de Israel. Sentem-se em silêncio entre as trevas cidades dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança, e os entregarei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora, então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança e diz a si mesma, somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Essas duas coisas acontecerão a você, num mesmo instante, num único dia, perda de filho e viuvez. Virão sobre você com todo o peso e despeito de muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê, sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. Quando você diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém, além de mim. A desgraça alcançará, você não saberá como esconjurará. Cairá sobre você um mal que a qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não poderá prever cairá repentinamente sobre você. Continue, então, com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os seus conselhos que você recebeu só a deixaram extenuadas.
Deixe os seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles se salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvidas, eles são como o restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao seu lado. Isto é tudo o que eles podem fazer por vocês. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância, e cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Vamos agora à última leitura do dia de hoje, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 17. Nós faremos hoje a leitura do capítulo 17 do Apocalipse, que fala sobre a mulher montada sobre a besta, ou a mulher montada na besta. Vamos à leitura? Apocalipse 17 diz assim: Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro e cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu expliquei o mistério dessa mulher da besta, sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para o mundo. Ficarão admirados quando virem a besta. Quando ela era, agora não é. Entretanto, virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher, e também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão, com besta, a autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram a palavra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa é a nossa leitura de hoje. Agradeço a tua companhia e aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Obrigado pela tua companhia.